Você, com toda essa sua bagagem, participação aí na área acadêmica, como escritor, como palestrante, assim por diante, por que você se encantou pela área da sindicatura profissional? Olha, essa é uma coisa muito interessante. Inclusive, foi até uma pergunta que a revista Infra, da Lea, eles fizeram uma entrevista comigo, né? Aham. E me fizeram também essa pergunta. Tá vendo? É, porque uma coisa que me chamou a atenção foi exatamente a área de facilities. Porque quando eu comecei a trabalhar, inclusive foi até num prédio, eu fui convidado pela Cushman, né, para Uhum. fazer a administração como síndico, né? E aí que eu fui saber que existia uma área de facilities. E quando eu comecei a olhar para aquela área, eu fui vendo quanto que ela é estratégica e o que o síndico faz. Ele gerencia as atividades de facilities. Por exemplo, você está falando de segurança, limpeza, conservação, serviço de portaria, jardim, tudo isso é facilities. Sim. E aí eu fui entender, poxa, o quanto que isso é estratégico, né? Isso me veio assim na cabeça. E aí eu fui estudar mais o Facilities, né, para me ver como que aquilo poderia funcionar dentro do ambiente condominial. E paralelamente, à medida que eu fui fazendo isso, eu comecei a refletir se tudo o que eu aprendi na administração, ou alguma coisa da administração, se eu poderia aplicar, juntando uma visão estratégica com a visão de facilities. Essa Esse foi a mola foi a propulsora. mola propulsora. Mas até aí eu estava no aspecto técnico, vamos dizer assim. Mas aí que quando eu comecei a estudar o curso de teologia, essa formação recente, eu comecei a estudar novamente filosofia, sociologia e antropologia, né? Porque para você entender a época do Antigo Testamento, a época de Cristo, você tem que entender o O contexto. contexto histórico, inclusive história, né? Eu Sem fiz dúvida. muita disciplina de história. E para vocês terem uma ideia, o pessoal que está me assistindo, o primeiro livro que eu li, primeiro livro eu tinha 12 anos, foi os Diálogos de Platão, não entendi nada. E depois, num colégio de freira, a irmã Maria, que ela gostava muito de conversar comigo, ela me presenteou com um livro de sociologia quando eu tinha 15 anos, né? Então eu sempre tive contato com essas áreas. Eu comecei depois a refletir mais profundamente sobre essa realidade condominial. Porque ela tem uma coisa que é interessante. Quando você olha para aquele movimento modernista, que é um movimento de arte e literatura, Uhum. isso foi parar exatamente na arquitetura. Ou seja, você lembra que os prédios passaram a ser funcionais, tinha que ter funcionalidade. Mas aí teve um problema. Quando eles começaram a construir dentro dessa funcionalidade, eles começaram a tirar as pessoas da rua. Observe que se eu não tenho circulação de gente, aquilo fica vulnerável à criminalidade, ao assalto, etc. Ela fica insegura, esse Sim. processo, que é o que a gente vive na nossa realidade. A gente se fecha. Por exemplo, eu tenho em Belo Horizonte bairros de prédios e casas, você não vê uma pessoa andando, tudo de muro, etc. Então você se protege lá dentro e esquece a realidade que está lá fora.